Olá! Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo e Mente. Eu sou Paula Silvestre. E eu sou Eduarda Queiroz. E hoje estamos com o excelentíssimo Marcelo de Barros. Vamos falar sobre jogos digitais, né? Isso. Será um herói ou um vilão? Que será? Você, papai e mamãe, não pode perder esse papo sensacional. Vai mandando o link para todo mundo, porque temos muitas coisas para discutir, não é, Marcelo? Com certeza. A mesa é sua. E aí, herói ou vilão? Olha, vamos ver o que a gente decide aqui no final. Né? Na verdade, essa discussão, essa pergunta está rolando aí no mundo todo, desde os anos 90, quando os pais começaram a se preocupar com o engajamento dos filhos, né? Que começaram a ter acesso ao computador em casa, ou até na escola, e através desse computador, acesso aos jogos digitais. E foi se percebendo que o jogo digital tinha um poder mágico, alguma força extraordinária para atrair a atenção das crianças e jovens, mas não somente, né? A gente sabe que hoje boa parte das pessoas que são encantadas pelos jogos é o pessoal adulto. Isso, não tem idade, para falar a verdade, né? Não tem idade para o jogo, e tem algumas explicações. Nos nossos papos nós vamos tentar relembrar e resgatar de onde vem esse poder de encantamento e até de viciar que o jogo tem. Mas é bom a gente estar aqui, eu estou muito feliz de estar conversando com vocês duas sobre esse assunto. Esse é o meu dia a dia. Eu sou professor da disciplina de jogos digitais da UFCG, e nessa disciplina a gente tanto faz a parte, digamos assim, de ensino-aprendizagem técnico, né, ensinando os jovens a produzir jogos, como a gente faz pesquisa sobre para que fazer jogos. Porque a juventude pensa logo em fazer jogos para ganhar dinheiro, ficar milionário, né? Afinal de contas... É isso, eu entrei na faculdade de game, quero ser milionário. E a indústria de jogos é a segunda mais rica do mundo, né? Só perto para a indústria de cinema. Então, é uma indústria bilionária. Aliás, trilionária. Uau. Então, isso atrai a atenção da juventude, principalmente aquele pessoal que está mais ligado na tecnologia, computação. Eu vou fazer games, porque games é demais, e eu vou aí por cima ficar milionário fazendo games. Mas tem muita coisa para a gente falar sobre isso, e eu acho que eu estou aqui para isso. Vamos bater papo sobre isso. Vamos bater papo sobre isso. Quero saber tudo. Você falando dos anos 90, eu só lembrei, né, quando chegou o computador lá em casa, jogando Campo Minado. Aí tinha um SMS, SMS, que era o de conversar. Sim. Né? Sim. Não, e o bom é porque naquela época, para você usar a internet, era por linha telefônica, né? Isso. Aí a gente só podia usar depois de meia-noite, porque era uma ligação só. Muita história. Mas olha, Eduardo, você lembrou de um dos elementos mais importantes e que fazem com que o jogo tenha mais poder ou menos poder dos últimos 30 anos. Foi a evolução tecnológica e a democratização do acesso à internet. Naquela época, mesmo que a gente quisesse, a gente não poderia passar 5, 6, 8 horas jogando, porque era muito caro. Muito caro. Não é? Você pagar linha de escada para ficar na internet jogando. Hoje isso não existe. Hoje você tem internet de 400 megabits nas casas mais simples da nossa cidade. Então, essa barreira não existe mais. Isso é bom, por um lado, mas também é um risco, porque se a criança não tiver algum apoio no gerenciamento do seu tempo, ela vai passar a vida toda jogando. É verdade. E aí, traz uns malefícios, né? Vejam bem, vamos falar só de algumas coisas pontuais, né? E que estão bem na top 10 aí da lista das questões polêmicas. A OMS, no ano passado, em junho do ano passado, introduziu no seu rol de doenças, né, uma doença associada diretamente ao uso dos jogos, que eles chamam de Gaming Disorder. No Brasil, eles chamam de CID-11. Incluiu no CID-11, né? Como transtorno, né? Como transtorno do uso excessivo de jogos eletrônicos, com diversas comorbidades associadas, como a depressão, a ansiedade e tudo mais. Isso do ponto de vista de saúde emocional. Mas se você considerar esse transtorno sob uma perspectiva mais ampla, aí você tem outras comorbidades associadas, como, por exemplo, o baixo desempenho escolar, as dificuldades de relacionamento familiar. Falta de habilidade social. Falta de habilidades sociais, expandindo, né, para fora de casa essa consequência.
coisas que às vezes não são caracterizadas como depressão, ansiedade, mas que são dificuldades de sobrevivência no mundo moderno, né? Então, isso é um ponto importante. Por quê? Por que a OMS fez isso, né? Introduziu esse problema, né? Outro ponto importante é como a educação, na verdade, como é que a educação pode influenciar esse fenômeno positivamente, ou seja, para reduzir a incidência desse tipo de doença, né? Desse novo CID-11 atualizado com isso. Eu acho que se a gente tratar somente essas duas questões, já dá pano para manga para a gente aprender algumas coisas, e, sobretudo, contribuir para que a sociedade, os pais, os professores, né, vocês que estão nos vendo aí, em seus contextos familiares, mesmo que não estejam vivenciando uma situação de transtorno do jogo eletrônico em casa, mas que conheçam um amigo, uma amiga, que tem um filho ou tem alguém envolvido com essa dificuldade, refletir junto conosco aqui, nesse cenário, né? E sair daqui mais iluminado, mais tranquilo, com o coração mais leve, né, em relação ao tema. Né? Inclusive, até eu tenho algumas questões, porque eu tenho um guri de 11 anos que é louco por games, por jogos, né? Aí, 3. Então, estamos aqui também querendo saber. Até que ponto é bom, até que ponto é ruim. E aqui, né? Qual a vantagem, por exemplo, as vantagens que eu tenho trazendo meu filho para uma escola de games, né? De construção de games. Muito bem. Então, vejam, tem 2 caminhos. Antes disso, antes de responder a sua pergunta, interessante a gente comentar um pouco sobre por que os jogos são tão atraentes ao ponto de criar essa situação de vício. Sim. Que nos preocupa às vezes, né? É porque... desde a antiguidade, quando começou a fazer jogos, não eram digitais, obviamente, mas os jogos foram criados para possibilitar que uma pessoa participe de um universo paralelo, no qual ele tem poderes que ele normalmente não tem no mundo real. Então, isso é uma situação de utopia, é um sonho, que todos nós temos, de ter um lugar onde a gente não tem as dificuldades que a gente tem no mundo real. E aí esse mundo real pode ser a rotina de um filho, e de ir para a escola, de conviver em casa, de um jovem ou adolescente, de manter um certo padrão de comportamento alimentar, né, de prática de exercício, de sono, etc. Isso é o mundo real. No mundo real, ele até compreende intelectualmente o que seria ser herói para ele, porque os pais ensinam isso, a escola ensina, mas ele não tem o poder para isso. Porque o poder para você poder, se eu falar, por exemplo, numa criança que precisa melhorar seus hábitos alimentares, né? Por mais apoio que tenha, ele termina tendo dificuldade, ele não consegue superar suas barreiras, seus desejos pessoais para manter essa rotina. Então isso é um mundo real no qual ele não tem poderes suficientes, tem alguns, mas não tem todos, para ele ser o herói, ou seja, para ele vencer os grandes vilões, as grandes batalhas do dia a dia. No jogo, ele tem tudo. O jogo é feito para que o jogador ele viva um personagem que vai enfrentar batalhas, que vai enfrentar desafios, inimigos, vilões, mas ele tem um poder. É a sensação de poder. É infalível. Ele pode até ser derrotado em algumas batalhas, mas o jogo é construído para que ele seja um herói no final. Então vejam que esse paradoxo, né, essa dicotomia entre mundo real e mundo virtual é o que atrai o jogador. Ele vai exercer um poder que ele normalmente não tem. Poder e controle, né? Controle, exatamente. É um controle, né? Não, controle. É voluntário, ninguém obriga você a jogar, você vai jogar. Então essa sensação de poder, de heroísmo, né, de ser uma super criatura nesse universo, ela atrai o ser humano, porque o ser humano, por sua natureza, ele precisa de vitória. Né? E no mundo real, às vezes, essa vitória não vem, ou não vem no tempo que você quer, que você deseja. Então é isso que atrai o jogo. É essa a experiência que faz o jogo ser viciante. Claro que existe a consciência que é um jogo. Quando você começa a jogar, você tem essa consciência que é um jogo.
dependendo de ser criança ou adulto. Sim. Mas depois de um certo tempo, você vai perdendo essa consciência. E aí é onde começa a vir o perigo. Né? É você, por excesso de tempo, vivendo no mundo virtual, você perder o seu controle do tempo que você passa lá e, consequentemente, perdendo o prazer de voltar ao mundo real. Tanto desculpa. Não, diga. desculpa. Até porque, neurologicamente falando, né? O que é que o jogo faz? Ele faz liberação de dopamina. Então, é uma liberação de dopamina muito fácil. E a dopamina é o prazer, né? Você tem prazer, a recompensa rápida. Então, essa recompensa rápida faz você se manter naquilo e vai. Só que no mundo real não é assim. Exato. Para você ter liberação de dopamina na vida real, você precisa de alguns sacrifícios. Você precisa fazer uma atividade física, que para começar não é legal, mas depois que começa, aí começa a liberação de dopamina, né? Então, ele precisa de um tempo. E no jogo é aquela coisa imediata, né? Aí por isso que vicia e mantém você preso àquilo. Mantém você preso. Tanto é que o jogo, ele é considerado, por muitos especialistas também, como uma terapia para você... Quer dizer, os leigos, né? As pessoas que jogam também já adotam o jogo como uma fuga, como um medicamento, digamos assim. É uma abordagem terapêutica. Eu vou chegar em casa, eu estou tenso do trabalho, pensando no adulto, né? Estou tenso do trabalho, da minha vida aqui, de desafios e sem muitas vitórias, mas eu estou louco para chegar em casa, pegar o computador e eu vou relaxar, olha só, vou relaxar jogando. E essa sensação de relaxamento, descontração e desligamento do mundo duro, da parte dura da vida, é boa, positiva. E isso faz você ter necessidade e vontade de cada vez mais se dedicar tempo nessa parte onde você foge da parte ruim da vida. O problema é que os adultos mais facilmente têm essa consciência. Né? Quase todos. Quase todos. Nem todos. Porque tem gente que quer viver dentro dessa fuga, né? E esquece de todo o contexto. Não, inclusive tem um caso famoso, David Jonsberg, acho que é um australiano, que ficou famoso o caso dele, que ele acabou o casamento porque ele só queria ficar jogando. Então, a esposa chegava do trabalho, né? E ele estava jogando. Ele ia trabalhar e voltava a trabalhar. Aí, situações simbólicas, né? Então, veja, essa experiência de você sair de um momento difícil da vida e ir para um mundo virtual, onde você tem essa sensação, essas experiências neurológicas, inclusive, né? E emocionais, né? Porque você sente emoções. Dependendo da qualidade do jogo, você se emociona jogando. Então isso é bom, isso é positivo. O problema acontece quando esse tempo que você passa no mundo virtual, ele prejudica o tempo que você precisa passar convivendo com as pessoas, fazendo atividades físicas, se alimentando. Então, um dos grandes malefícios, por exemplo, do jogo, eu estou falando muito de malefício, mas daqui a pouco eu vou falar dos benefícios. A Fundação Bill e Melinda Gates, nós tivemos um projeto aprovado aqui há uns 8 anos atrás, do mestrado em saúde pública da UEPB, que foi justamente para usar o jogo para combater um dos grandes vilões da infância e juventude, que é a obesidade infanto-juvenil. Porque a gente fez um projeto mostrando que o tempo que se passa exageradamente jogando para uma criança e adolescente é um fator de risco para ele adquirir sobrepeso e obesidade. Sim. Então a ideia foi, vamos fazer um jogo que ao invés de fazer ele ficar muito tempo sentado comendo pipoca e pips na frente da tela, faz ele sair desse lugar, ele fica um pouquinho lá, mas o próprio jogo convence ele de ir na rua, de fazer alguma coisa fisicamente no mundo real. Então, isso aí é uma abordagem, hoje já é comum, isso há 8 anos atrás era uma grande novidade. Chama-se Jogos de Realidade Alternada. Justamente porque a experiência de jogo acontece parte numa realidade virtual e parte numa realidade real. Né? Para ser redundante, que é o dia a dia dele. De caçar as bolinhas de Pokémon.
Pronto, exatamente. Ali é um tipo de jogo que se enquadra nessa categoria. Tem uma cientista que eu acompanho, inclusive já tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, que é Jane McGonigal, uma game designer americana, que ela formalizou esse tipo de jogo em várias publicações científicas, em livros, e de lá para cá, esse tem sido o foco da minha pesquisa na universidade. Criar jogos de realidade alternada, que aqui, no nosso contexto aqui do Hub, nós estamos chamando de jogos de impacto. Mas, na verdade, é um nome mais simples que a gente inventou para esse tipo de jogo de realidade alternada. Então, esse tipo de jogo é justamente uma solução para você evitar que esses exageros aconteçam e se transformem em patologias e que preocupem tanto pais e famílias de uma maneira geral. A outra possibilidade, que também nós trabalhamos aqui no Hub como uma de nossas estratégias, um de nossos pilares, é você fazer com que as pessoas que gostam de jogo, que joguem muito ou pouco, aprendam a fazer jogos. Porque aprendendo a fazer jogos, a gente dá um novo poder para ele, que é dele decidir que tipo de jogo ele vai fazer. Se ele vai fazer um jogo que ele é viciante do ponto de vista de alienar o jogador do mundo real, ou se ele vai fazer um jogo que faz exatamente o contrário, ou seja, um jogo de realidade alternada, um jogo de impacto. Dando a ele o poder de fazer o jogo, você eleva o usuário do jogo digital a um outro nível. Ele não é mais somente um usuário que vai fruir das experiências boas que o jogo traz. Ele passa a experimentar uma sensação de poder maior. Eu não somente posso jogar, como eu vou fazer um jogo. E aí, nessa preparação para eu fazer um jogo, já que o jogo é uma tecnologia complexa de se fazer, eu vou aprender a fazer um jogo do bem, um jogo que vai evitar esse problema, esse risco, vai eliminar totalmente esse risco de eu ou alguém que jogar o meu jogo fique viciado e passe 5, 6, 8 horas por dia jogando, deixando de conversar, de brincar, de namorar, de estudar. Então, esses dois elementos são os pilares da nossa atividade aqui no Hub, que é, em primeiro lugar, construir, educar para que se use e se faça jogos de impacto, ou seja, uma categoria de jogos que ela promove a conexão do mundo virtual com o mundo real. Que interessante. E crianças já podem fazer isso? Essa é a grande novidade. Há 10 anos atrás, quando nós começamos, há 30, quando começou a se pensar nisso, isso é impossível, impensável. Sim. Porque um jogo talvez é um dos softwares mais complexos de se fazer. Você hoje fazer um sistema de informação, controle de estoque, um sistema de segurança de um banco, pode parecer complexo, mas é muito mais simples de fazer do que um jogo. Louco. Porque é um tipo de aplicação da computação, por exemplo, vamos pensar no sistema de segurança de um banco. Sim. É um tipo de aplicação da computação que exige basicamente duas grandes habilidades: a habilidade de programação, a habilidade de computação, e a habilidade do especialista em segurança de banco. Com essas duas competências você faz esse sistema. Em uma equipe grande trabalhando, você faz. Já um jogo, você precisa da habilidade de computação, você precisa da habilidade do artista gráfico, você precisa da habilidade do músico, você precisa da habilidade do físico para construir todas as mecânicas de colisão, de movimentação no mundo virtual. Você precisa da habilidade de uso de tecnologias, de softwares de edição e construção de personagens digitais interativos. Sobretudo, você criar história. Exato. Sobretudo, era o que eu ia acabar de falar, da preciosíssima habilidade de contar histórias, criar, inventar e contar histórias. Imaginem você colocar tudo isso junto para se fazer um jogo. Era impensável há 30 anos atrás, quando os jogos começaram a se tornar populares. Mesmo há 10 anos atrás era muito difícil. Alguns anos atrás começaram a surgir linguagens mais simples de programação, como a programação orientada a blocos, né? E como Code.org, Scratch e outras similares, que facilitou a programação. Então, a parte de computação começou a ficar mais simples.
E, mais recentemente, a gente desenvolveu no nosso laboratório uma linguagem especial para se fazer jogos, em que você não precisa ter habilidade nenhuma de computação, não precisa ter habilidade nenhuma de desenho gráfico. E a gente? Só precisa desenvolver uma habilidade natural do ser humano de contar histórias. Nossa. Gente, que interessante. Então, a gente construiu essa linguagem, funciona como se fosse um Lego. Lembra do jogo Lego? O jogo físico Lego? Então você tem pedacinhos de objetos que você compõe, monta uma casa, monta um carrinho, monta uma rua, monta um poste. Funciona desse jeito. Então nós temos bloquinhos pré-fabricados que compõem um complexo estrutura de um jogo, envolvendo narrativa, personagem, níveis, a linguagem de áudio, linguagem visual, componentes gráficos, efeitos, vozes, etc. E aí a pessoa leiga, adulto ou criança, aprendendo essa linguagem, que ele aprende em 10 minutos, para usar essa linguagem, ele vai e cria um jogo. Então, essa abordagem já foi testada, aí a gente vem testando isso, pesquisando já há uns 20 anos, mas testando nas escolas já há uns 10 anos. Que a gente está usando aqui para popularizar, né, de maneira em grande escala, para quem quiser usufruir disso, e sempre trazendo para os participantes, as crianças, e sobretudo para os pais, essa nova perspectiva do jogo. Não o jogo como uma possibilidade, como uma coisa boa para aprender do ponto de vista técnico, né? Porque, em todo caso, se o seu filho ou sua filha aprende a fazer um joguinho, você fica contente porque ele está dominando uma habilidade técnica. Ele não deixa de ser uma habilidade técnica. Mas uma outra linguagem, então. Uma linguagem. Mas no nosso caso, através da nossa abordagem, a gente está dando para essa criança, esse adolescente, além dessa habilidade técnica, habilidades não técnicas de tomada de decisão, de que história eu vou contar para produzir o bem comum, né? Claro, sempre divertindo. Tem que ter herói, tem que ter vilão, né? Tem que ter desafio, tem que ter derrota, tem que ter vitória, tem que ter recompensa, tem que ter conquista. Senão não brinca, senão não se diverte. Não tem atrativo o negócio. Mas é legal. Marcelo, a partir de que idade é possível? Olha, a gente tem experiência a partir de 8 anos, 9 anos. Na escola a gente tem trabalhado muito a partir do 5º, 6º ano do fundamental. De estar bem alfabetizado. Até o médio, porque uma habilidade essencial que precisa ser desenvolvida, e é importante que ela já exista na criança, no adolescente, é a habilidade de falar, de conversar, de contar história. Na verdade, é contar história. Então, nós estamos agora começando um projeto piloto para educação infantil, 5 anos de idade, 4, 5 anos de idade. Mas está no começo, né? E a gente ainda não tem, assim, não está se sentindo muito seguro para lançar uma campanha de trabalho com essa faixa etária. A gente prefere, por enquanto, ficar. Mas já tem um piloto aí, tem uma equipe de professores, alguns alunos de pedagogia, de letras, de computação, testando, fazendo a versão dessa linguagem para ajudar a criança a contar, criança de 5 anos de idade, a contar história com joguinhos feitos por eles mesmos. Então, esperamos até o final do ano ter bons resultados sobre isso, para no ano que vem a gente começar a compartilhar com todo mundo. Olha, por enquanto está em ambiente acadêmico. Mas olha só quantas habilidades, né? Que coisa boa. Isso. E aí, a partir de 8, 9 anos, ou seja, o menino que está no 5º ano, fica mais fácil de a gente direcionar essa capacidade dele de contar história e relatar uma coisa que aconteceu com ele no fim de semana, numa viagem de férias, no formato de uma jornada de herói, onde ele é o herói, e aí ele constrói a jornada dele de herói, né? Ele define como é que eu faço um herói, o que é que um herói tem que fazer para viver o que eu vivi nas minhas férias, na casa da avó, na praia, sei lá, porque ele brincou lá. E aí ele tem esses elementos para ajudá-lo a construir essa história, usando os blocks, né, que são os game blocks da nossa linguagem. E uma vez feito isso, ele não somente registrou a história dele, como a história dele, sendo interativa, pode ser vivenciada por outra pessoa que vai jogar o joguinho dele. Esse é o grande boom da história. Quer dizer, eu conto uma história
e no meu joguinho. E aí eu chamo outra pessoa, e diz, olha, joga meu joguinho que tu vai viver a aventura que eu vivi nas férias da casa da vovó. Ai, que legal. Lembrando que na casa da vovó tinha dragão, tinha princesa, né? Tinha de tudo. Se não tinha, ele coloca. Que a imaginação É. quiser colocar, Se não coloca. teve, Né? ele colocou na história dele para tornar a história fantástica. E é justamente esse grande poder do jogo que faz o jogo ser encantador e ao ponto de ser viciante, tanto no bom sentido quanto no mau sentido. É essa capacidade de você trazer para o jogo elementos que você não consegue ter no mundo real. Né? Você traz poderes, vitórias, vilões, conquistas que você não consegue ter no mundo real. Esse é o encantamento. O que faz o jogo ser viciante é isso. Eu estou encantada, né? Porque eu já tava meio assim, não sei, né? O Pedro, se vai ser uma coisa boa ou não. Mas olha, ele desenvolve criatividade, tomada de decisão, Isso. não é? Olha só, isso é muito bom. Gerenciamento do tempo. E isso, claro, com certeza, porque dentro das jornadas educativas que a gente está montando aqui, tem uma escala, tem um cronograma, tem uma agenda, né? Cada oficina que ele vem e participa, ele sabe que tem tantos minutos para fazer tal tarefinha, né? E tem outras coisas que a gente está testando também, experimentando. Por exemplo, eu faz uns 10 anos que eu coordeno um programa de educação tutorial em ciência da computação na universidade, e eu tenho testado algumas coisas lá e eu estou tentando trazer para essa faixa etária do infanto-juvenil. Uma delas é o que nós chamamos de mentor voluntário, ou padrinho, que é o seguinte: eu começo a minha tarefa na oficina, né, o meu padrinho, o meu mentor, né, que é um monitor, professor, no laboratório, me explica o que eu tenho que fazer, e aí, por alguma facilidade que eu tenho, na oficina de 2 horas, quando chegou 1 hora, eu terminei minha tarefinha, meu joguinho está pronto, o pedaço do joguinho daquela oficina ficou pronto, e aí eu fico naquela ansiedade, e aí, professor, acabou, que eu vou fazer o quê? Aí ele tem uma outra etapa, que é a de ajudar o colega. Eu agora sou o professor do meu coleguinha que está no meio do caminho. Então, isso, para ele, conta como uma vitória, uma conquista. E ele recebe uma recompensa por ele ajudar o coleguinha que está no meio do caminho, que está com a previsão de terminar mais para frente, ou nem terminar na oficina, e ele vai lá e ajuda. Então, essa atitude de ajudar o colega, ela é premiada na nossa pedagogia, de maneira que quando ele termina a jornada dele, para citar um exemplo de uma jornada que a gente está experimentando agora, ele recebe 3 títulos. Ele recebe o título de criativo, que é o título dele, porque ele contou a história gamificada, né? Uma história interativa. Sim. Então, isso é quando ele consegue fazer todas as etapas da oficina. Ele recebe o título de cientista da computação, Mirim, que é por ele ter desenvolvido a parte técnica específica de programação, mesmo que tenha sido com os bloquinhos, facilitadores, não deixa de ser uma linguagem de programação. Sim. E ele recebe o título de mentor voluntário, ou tutor voluntário, que é se ele fez isso, porque ele pode terminar a jornada toda e não ter feito isso nenhuma vez. Mas se ele fez, ele recebe o 3º título, que não é menos importante do que os outros 2. Não, muito pelo contrário, porque aí você está trabalhando empatia, Empatia, não é? Responsabilidade, liderança. Olha quantas coisas. E a gente, né, achando que ia botar o menino a perder fazendo. Ai, meu Deus, mais tempo na de tela. Esse negócio não vai dar certo. Vai tirar de casa de uma tela para botar em outra tela. Mas não é bem assim, Não é né? bem assim. Não. Não é bem assim. A gente tem um projeto que a gente está rodando agora na Austrália. Tem um amigo meu que é designer, professor da universidade, South Cross University, na Austrália. E ele está fazendo um experimento agora, com uma quantidade muito grande de meninos que estão usando essa metodologia lá. E ele está medindo exatamente quanto tempo esses meninos estão passando na frente da tela no jogo, né? No processo de construção e também no processo de jogo. Quanto tempo eles estão passando na tela e fora da tela jogando.
Ou seja, ele continua jogando, só que ele não está jogando na tela. Ele está jogando na rua, está jogando em casa. Por exemplo, uma tarefa do jogo pode ser, você vai preparar uma salada. Ele já, qual é o menino que você vai pedir hoje para ele fazer a salada? E ele vai fazer. Agora, se isso for uma missão do jogo, é mais provável que ele faça. Fazer e comer uma salada. Aí fazer e comer uma frutinha. Aí já é mais fazer difícil. uma atividade física. Exatamente. Então, a gente vai escalonando, vai ganhando pontos, poderes. E aí, quando ele volta para a tela, por isso que a realidade é alternável. Ele vive uma realidade em alternância. Quando ele volta para a tela, depois de um período, 2 minutos, 3, 5, 10, 1 hora, um dia inteiro que ele ficou jogando aquele jogo fora da tela, quando ele volta com muito mais poder, porque aquilo que ele fez lá é introduzido no jogo através de uma foto, de um comentário dele ou de outra pessoa, que isso é um dos blocos da nossa metodologia, você coloca coisas no jogo que dão permissão para que o pai jogue também. Legal. Trabalho em interação, né? E o convívio, né, de família. É interessante. Exatamente. Só que a experiência de jogo do pai tem dupla função. Tem a diversão e também tem o acompanhamento, o aconselhamento, a ajuda e até o monitoramento, né, dos filhos. Então, é uma coisa bem diferente do que a gente tem hoje, né? Com certeza. Que hoje só isola, né? Infelizmente, o jogo está isolando deles, demais, né? E está isolando de tudo. Da convivência com a família, com os amigos. Não quer sair, né? A maioria agora é tudo... A gente vê muita gente falando dos filhos que estão dentro do quarto, 5, 6 horas dentro do quarto, jogando. Perdendo a habilidade social, né? Porque quando a gente está imerso nesse mundo, não quer saber mais de nada. Ele quer ali, né? Interação lá dentro das telas. Isso. E aí não, essa alternada, como você chama, a gente tem outras habilidades. Eu consigo manter o contato com o outro, com o coleguinha e ser mentor, né? Acho que essa sacada de ser mentor também é muito legal. Porque assim, essa prisão do jogo faz você parar de viver. Não é? Você para de viver. Quer dizer, fica difícil a gente dizer que ele parou de viver porque ele tem tanto prazer nesse mundo isolado, nesse universo virtual, que ele passa a acreditar que aquilo é a vida durante algum tempo, até que as condições normais da realidade veio a mostrar que não é assim. Aí isso chega de uma maneira traumática, às vezes normalmente começa com um choque, um conflito familiar, né? Meu filho, você não está indo para a escola, aí os pais passam a ser um pouco duros com eles, às vezes agressivos, aí isso já traz uma outra geração de problemas emocionais, que é gerado não pelo jogo somente, mas sobretudo pelo ambiente familiar de conflito, né? E a gente sabe que isso traz outras sequelas para a criança e adolescente. O fato é que a nossa visão, a nossa estratégia é usar os poderes incríveis e encantadores do jogo, que podem ser usados para o bem, para o bem-estar, para o mal-estar, né? No sentido sempre positivo. Sim. Através de uma pedagogia diferenciada, através de um uso inteligente das tecnologias, inclusive da inteligência artificial. Algumas coisas a gente está incluindo na nossa linguagem, algumas coisas de inteligência artificial. Por exemplo, a gente tem alguns blocos que a gente usa em que a criança consegue criar um dispositivo que interpreta o que tem através da câmera do celular, onde o jogo está rodando, ou de uma webcam, de um notebook, interpreta o que tem em cima de uma mesa. E a partir do que tem em cima dessa mesa, o herói ou o vilão sobrevive, não sobrevive, se mexe, canta, fala. Ou seja, tem uma inteligência artificial que interpreta o que está presente no campo de ação da câmera. E tudo isso é controlado pelo jogo. A criança diz o que é que vai acontecer. Nós estamos usando muito isso agora para a criança fazer música. Interessante. Então, dependendo, por exemplo, uma situação, você tem uma cartolina branca em cima da mesa, uma webcam aqui em cima,
E a criança recebe uma caixinha cheia de papelõezinhos coloridos de formas diferentes. E à medida que ele coloca aqueles objetos em cima dessa cartolina branca, o jogo cria um som, uma nota musical. Por exemplo, se dependendo da cor, o som é de um instrumento diferente, gera um timbre diferente. É um saxofone, é um piano, é uma flauta, um violino. Dependendo da posição que ele coloca na horizontal, aquele som demora mais ou menos. Dependendo da posição que ele coloca na vertical, aquele som é mais grave ou mais agudo. Ou seja, ele começa a ter acesso ao processo criativo de uma música, de uma melodia, sem saber nada ainda de música, de partitura, de codificação de nota musical, nada. Treinando o ouvido. E ele vai treinando o ouvido. Então ele vai treinando o ouvido e ele vai se educando para, através de uma linguagem gestual, criar música. Isso Você é possível. músico, então? Sou. Logo vi. Então, eu gosto muito de unir essa área de jogos com música, tecnologia e música. Na verdade, o meu laboratório na universidade se chama Ateliê de Computação e Cultura, justamente porque tem essa missão de, tanto nas atividades de pesquisa, ensino e extensão, combinar arte e computação. Uau, que massa. Aplicados especificamente, pelo menos, minha preferência, à educação. Poderia ser aplicado para outra coisa, mas tenho feito isso mais para a educação. Então, vejam, nesse exemplo simples que eu mostrei aqui agora, tem a inteligência artificial que interpreta o que está na câmera, o que a câmera está captando como imagem. E isso, a criança nem sabe que isso é inteligência artificial. Não precisa ele saber disso agora. Nem como é que funciona essa. Mas ele sabe como colocar os bloquinhos, programar os bloquinhos do jogo para que interprete, para que traduza a posição, a cor e a forma do objeto em um som. Isso aí ele aprende. Sem ele saber que está usando inteligência artificial para a parte que interpreta o objeto. Não precisa ele saber isso agora. Então, genial. A gente precisa realmente combinar o melhor da pedagogia, da educação, com o melhor da tecnologia e, sobretudo, com o melhor dos propósitos, que é formar futuros cidadãos habilidosos, sensíveis, e sempre com a preocupação de melhorar o mundo. Acho que esse é o objetivo, né? E aí, herói ou vilão? E aí, hein, herói ou vilão? Agora, com toda essa explicação, não é? Qual seria a resposta, Marcelo? Olha, eu acho que o jogo digital, uma resposta que eu daria para essa pergunta seria: o jogo digital é uma das ferramentas mais poderosas para você ser um herói da sua vida pessoal e um herói que melhora o mundo. É mudar o foco da pergunta, não é? O que é o herói? É o jogo? É herói ou vilão? É um bom começo para a gente formular a pergunta, mas é melhor a gente, na construção da resposta, a gente mudar o foco e dizer que o herói ou o vilão é quem faz e quem usa o jogo. Né? É como ele é usado, como né? ele é E para usado. que é usado. E para que é usado. Então ele pode ser herói. Pode. E ele pode ser vilão. Pode. E é importante a gente não negar essa realidade, né? Senão a gente pode ser pego de surpresa, de repente o jogo está sendo usado como uma ferramenta, né, por alguém como vilão, não é? E a gente não está preparado, não tem sensibilidade, a gente vai logo bloqueando, vai digamos assim, sendo muito duro com a criança, com o adolescente, ou até com o adulto mesmo, né? E não cria aquele espaço de diálogo, né, aquele distanciamento do jogo para poder enxergar o ser humano que está ali, tendo problemas, depressão, isolamento social, etc. É preciso não perder de vista isso. Eu acho que o jogo ele tem traz essa novidade para a gente que está do lado de fora, sobretudo educadores e pais, né? Sim. Pais e mães. E precisa a gente ter essa sensibilidade de não enxergar o jogo como inimigo e, pior ainda, às vezes enxergar o filho como
já perdido o inimigo porque está sendo conquistado demais pelo jogo. Porque tem alternativas. Claro que, do ponto de vista prático, quando você já está com esse problema, porque veja bem, nós estamos falando aqui de uma escola que está preparando uma nova geração, um novo conceito de jogo, um novo conceito de orientação paterna e escolar, mas não podemos negar a realidade que o jogo já está aí. No Brasil é 74% da população. Você sabe o que é isso, 74% da população? São 150 milhões de pessoas que jogam no Brasil. Né? Então é uma realidade que não dá para negar. Tá? E nesses casos, é importante realmente que os pais tenham uma sensibilidade para procurar ajuda. Primeiro, ver o jogo não somente como uma ferramenta do mal, porque o jogo ele é uma ferramenta do bem também. Tanto é que, se não fosse, nós não estaríamos vivendo a moda assim, imensa da gamificação na escola. Toda escola hoje quer ter um programa ou quer ter uma plataforma que use a gamificação como estratégia de engajamento no aprendizado. Eu duvido que tenha uma escola hoje no Brasil, no mundo, que não queira ter gamificação de alguma forma nos seus projetos pedagógicos. Com certeza. Por quê? Porque o jogo traz esse benefício de engajar também no aprendizado e tudo mais. Mas no caso da influência negativa, é uma realidade. Né? Hoje nós temos problemas, está aí o caso da inclusão do transtorno do jogo eletrônico no CID, né? No CID 11. Temos, inclusive, já toda uma... Assim, está começando agora, não estamos ainda bem estruturados para enfrentar esse problema, mas já temos alguma iniciativa, estou falando do ponto de vista de política pública e de saúde, né? Sim. Mas a gente já tem algumas iniciativas interessantes, por exemplo, eu sei que na USP tem um programa de atendimento à população, sobretudo pais e educadores, que estão enfrentando esse problema com seus alunos, seus filhos. Chama-se, eu acho que é AMJ, AMJ, que é ambulatório de atendimento, é uma coisa assim, é um programa ambulatorial da USP, especificamente criado para dar assistência a pais e educadores de filhos e filhas e estudantes que já estão com esse problema, né, com esse transtorno. Então não dá para negar isso, você tem que trabalhar os adultos para tratar desse problema. Por outro lado, em paralelo, estamos nós aqui já com essas nossas iniciativas em Campina Grande, né? O Hub e as empresas, startups que nele estão associadas e se formando, todas já têm essa visão, né, de tecnologia associada às artes, de uso da tecnologia em associação com as artes para promover o bem comum, sobretudo na educação. E eu acho que Campina Grande está construindo uma referência, sabe? Eu quero crer que nos próximos anos muitas outras cidades virão a Campina Grande para aprender como é que vocês estão fazendo isso, como é que a gente pode replicar esse modelo de educação complementar na nossa cidade. Já recebemos alguns convites já de algumas cidades na semana passada para falar sobre o assunto. Já é um primeiro passo, né? É interessante isso, né? Campina Grande, como sempre, à frente, né, do seu tempo. Eu acho isso sensacional. Muito legal. É bom, e você falando, né, dos malefícios e tal, do transtorno e tudo que é uma questão de política, né? Os pais precisam conhecer também, né? A ignorância traz isso, né? Então, os pais conhecer. Vamos lá, filho, você tá jogando o quê? E é o quê? Quanto tempo? Quem é o vilão? O que tá acontecendo? Para entender o mundo do seu filho, né? Participar e não simplesmente ignorar e não vai, meu filho tá aí, é um desocupado, não quer fazer mais nada na vida, quer só ficar jogando. E não, tem os benefícios, né? Vem pra Hub, gente, olha aqui. Bem lembrado. Paulo, você lembrou muito bem. Na contramão dessa perspectiva patológica, né, do jogo, está a educação. E não só das crianças, você lembrou muito bem. É preciso haver uma educação dos adultos, dos pais, sobretudo, e dos educadores. Né? Você lembrou muito bem dessa necessidade de preparar as pessoas adultas que têm sob suas tutelas
crianças e adolescentes, sobretudo, para interagir com essa transformação tecnológica. E interagir de maneira inteligente, né? Não criando uma oposição, né? Fazendo contraponto de maneira rude, mas entendendo como é que funciona e como é que eu posso participar desse processo. Delimitar tempo, né? Pronto. Muito importante. A participação efetiva dos pais e dos educadores de forma assertiva, eu acho que não precisa você tirar o jogo, né? Mas controlar ali, conhecer, participar, né? Vamos Controlar junto, tempo. Isso. Você lembrou uma coisa muito importante, Eduarda, a gestão do tempo. Os especialistas que falam sobre isso, eles dizem que a gestão do tempo é o primeiro processo para corrigir o problema. Não é eliminar. Não é deixar desconectar o menino do jogo, a menina do jogo. Isso não vai funcionar. Vai criar um antagonismo pior ainda. Então, tem que ser... Progressivamente você vai reduzindo o tempo e compensando ou trocando esse tempo de imersão no mundo virtual pelo tempo de envolvimento com outras atividades, também atraentes. Isso. E aí, isso dá trabalho. Por isso que a gente usa justamente essa estratégia, que é, olha, quanto tempo ele passaria jogando esse joguinho? 2 horas? Para jogar uma partida e ser o herói? Legal, então vamos combinar aqui para ele fazer umas 4 missões no mundo virtual e umas 3 ou 4 no mundo real. Vai dar 2 horas. Só que dessas 2, ele passou só uma no mundo virtual. A outra foi fazendo alguma coisa, varrendo a casa, jogando bola, conversando com alguém, entrevistando um coleguinha, fazendo uma foto de uma lagartixa que ele viu na parede, não é? E tudo isso vai já fazendo com que essa gestão do tempo aconteça pelo próprio jogo. O próprio jogo vai fazer essa gestão do tempo. E aí é interessante para você, pai ou mãe que está ouvindo a gente, lembrar que essa coisa de gerenciar o tempo com criança é difícil, porque ele não quer fazer com que você recomenda que ele passe só 1 hora jogando e 2 horas jogando bola no quintal, e ele não vai querer fazer isso. Normalmente eles têm essa resistência ao aconselhamento, a esse tipo de aconselhamento do pai que está indiretamente ou diretamente tirando ele daquela experiência maravilhosa do jogo. Aí, para ajudar vocês, pais e educadores, a gente já incutiu essa missão no jogo. Então, o próprio jogo, a narrativa do jogo que a gente faz, não é, a recompensa, a vitória, os poderes mágicos que ele vai ter no jogo, ele só vai ter se ele conseguir realizar essas façanhas incríveis e difíceis de fazer coisas no mundo real. Olha aí. Estamos ajudando os pais. Pois Olha aí, né? que maravilha. Ótima saída. E pro pai que tá te assistindo, pra mãe que tá te assistindo, como é que faz? Quero isso pro meu filho. E aí, Marcelo? Quem procurar, como procurar? Tem que procurar o nosso espaço aqui. Nós temos os nossos canais de comunicação, que vão aparecer aí nas informações, aí, nos nossos endereços e nesse nosso podcast, nas nossas imagens e áudios. E conversar conosco. Nós temos uma equipe aqui de pessoas jovens, mas muito ligadas no papel da educação para melhorar o mundo, para transformar o mundo. E a gente vai ter paciência e calma e desejo de conversar com você, pai e mãe, né, que quer oferecer essa experiência para seu filho, sua filha. E faremos isso com muito amor e com muito senso de ética, de cuidado, né? De compreensão que o nosso papel aqui é complementar. Nós não vamos substituir a escola, jamais. A escola é insubstituível, a escola que seu filho frequenta, mas nós vamos estar trazendo algo mais que certamente vai fazer o seu filho ser um adolescente, um jovem mais feliz e mais poderoso para melhorar o seu universo onde ele vive. Né, para melhorar seu ambiente, suas relações. E, claro, de bônus, ele também vai ser um profissional melhor, porque ele vai conhecer coisas aqui, habilidades técnicas, talvez algumas ele adquira na escola, mas com certeza nós traremos algumas novas para ele. Sensacional. Já quero, né? Assim, já quero pro Pedro. Pode. Não é? Tem adulto? Vamos pensar nisso. Já tem planejada para adulto,
assim, específico que queira trabalhar em parceria, né, com seus filhos. Porque nós estamos considerando, na nossa plataforma, que é a plataforma The Chance, que gerencia todos esses processos de aprendizagem, de construção dos jogos e de acompanhamento do desempenho das crianças e adolescentes, tem um espaço específico para os pais. E vocês vão notar, vocês que estão nos escutando aqui, que vocês têm duas funções lá nessa plataforma. Uma delas é, naturalmente, de acompanhar e se divertir com os filhos no processo criativo deles, mas tem uma outra também que é a de ser do papel de investidor. A gente criou um papel de investidor de impacto. O que é um investidor de impacto? É um pai, uma mãe que dedica algum tipo de bem que ele tem, não somente o bem financeiro de pagar o curso, né, a oficina, mas tempo, outro recurso que ele quer investir para apoiar, não somente ajudar seu filho a se desenvolver nessa oficina, mas para apoiar o programa The Chance, o programa que a gente desenvolve, porque é um programa que ele não só transforma o seu filho, sua filha que vai participar. Ele quer transformar a cidade, para começar, e aí a gente vai contar com o pai e com a mãe, com o seu investimento, tanto que aquele investimento que faz o filho ser excelente nessa oficina, quanto a sua capacidade de ajudar para que outras pessoas, filhos de outras pessoas que não podem pagar essa oficina, tenham uma vaga, uma bolsa para ter a mesma formação. Nós temos uma preocupação muito grande em incluir pessoas que não podem pagar essa formação. Então, a ideia é muito simples. As pessoas que podem custear a formação essa formação especial do seu filho estarão investindo em algumas bolsas, com esse pagamento, estarão investindo em algumas bolsas para outras crianças e adolescentes que jamais poderiam ter acesso a isso, porque não tem condição econômica para isso. Responsabilidade social, gente. Isso. Então, vamos ainda ensinar os nossos filhos a ter responsabilidade social. E pensar no outro. Mas essa lição que vem junto. Sensacional, Marcelo. Fiquei, assim, encantada com o nosso papo de hoje. Não é esclarecedor, mostrando o lado positivo e que lado positivo do jogo. Não é que vale a pena. É só saber usar, né? É só saber usar. Isso aí. Não é, não? E obrigada por essas cabeças pensantes, Não é? né, que estão usando para um lado bom. Né? Que bom. Podem contar comigo, estamos aí para continuar essa jornada divertida, desafiadora, claro, mas, assim, tenho certeza que, assim como eu estou feliz fazendo isso, muitas outras pessoas serão felizes ao se envolver. Sensacional! Gente, até a próxima. Pois esse foi o nosso Papo em Mente de hoje, maravilhoso. Então, nos sigam nas redes sociais. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Dúvidas, críticas, sugestões, estamos abertos, não é, Duda? Mande lá. E, por favor, né, compartilha, gente. Vamos compartilhar, porque a gente é diferente. Mas o papo é em mente. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bye, bye.